Vamos lá, queridos. Eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Da minha família. Eu sou carioca, carioca da gema. Eh, morei Agora eu moro na Europa, mas morei até um certo tempo no Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro. É uma família classe média. Meu pai, um excelente pai, era do Banco do Brasil. Infelizmente, ele não está mais aqui conosco. Minha mãe, dona de casa, uma mãe maravilhosa, tenho só que agradecer a Deus por ter me dado essa família tão maravilhosa e abençoada. E eu fiz não sei se vocês lembram, é, uma escola especializada, quer dizer, eu fiz uma escola normal, com 18 anos terminei a escola normal, e aí eu resolvi não dar aula. Eu fui convidada por uns tios para ir para o Chile. E lá, meu tio tinha alguns contatos muito interessantes lá no país, na cidade especificamente de Santiago do Chile. E aí eu cheguei no Chile já com trabalho. Isso. Eu trabalhava como modelo, trabalhei na televisão chilena, eu era assim muito conhecida, muito engraçado. Eu andava na rua, tinha que dar autógrafo. Foi um momento interessante na minha vida, eu tinha só 18 para 19 anos, e o mais interessante é que eu nunca pensei que eu fosse sair de perto dos meus pais, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, uma jovem muito tímida. Tudo era meu pai, minha mãe, meus irmãos saíam para brincar, encontravam amigos, e eu não, eu ficava ali, com os meus pais. Íamos em reuniões, eu estava sempre nos pés dos meus pais, muito fofo. Ah, isso. Eu sempre fui uma criança, eu era uma criança muito tranquila e ao mesmo tempo muito tímida, mas tão tímida que a minha mãe começou a ter um pouco de preocupação comigo e foi aí e me colocou num curso no Senac, um curso de modelo. Já estou dizendo antes de ir para o Chile, tá bom? E é para vocês entenderem o porquê que eu fui para o Chile. E aí, a minha mãe me colocou no curso de modelo, lá eu aprendi a caminhar, a se maquiar, né, a se vestir. E aí eu comecei a me soltar um pouco. Mas nessa época, eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu comecei a perceber que se eu continuasse com essa com essa timidez, eu não ia conseguir seguir em frente, porque eu era muito, muito tímida. Eu andava assim, de cabeça baixa, porque eu cresci muito, sabe? Eu me desenvolvi muito, muito rápido e a minha idade não passava muito com o meu corpo. Sempre achava que eu tinha mais do que eu tinha, na realidade, né? De idade, né? Que eu quero dizer. Pois é. Bom, e aí passou, aí foi que aconteceu que o meu tio que foi para o Chile jogar futebol, ele chegou para o meu pai e me perguntou se eu poderia me levar, porque eu tinha um trabalho para mim, tá? Então, eu cheguei no Chile já com trabalho. Muito engraçado, né? Mas o mais engraçado, imagina, uma carioca, né, tímida, e consegui um trabalho na televisão chilena, uma das programas mais conhecidos da América Latina, né? Não só no Chile, que é o Sábado Gigante. Eu cheguei já com um trabalho, e aí, o que aconteceu? Eu tive que trabalhar essa minha timidez, mas foi na marra, né? Nós éramos, eu me lembro, éramos 3 modelos. Eu era brasileira, né? A negrita de Sábado Gigante, e tinha uma americana, uma lourinha, né, de cabelo comprido, e uma chilena, morena. E éramos nós 3 que fazíamos a programação do Sábado Gigante, nós fazíamos a publicidade, nós fazíamos como tinha o patrocinador, nós tínhamos que apresentar esse patrocinador. Oh, imagina como era difícil para mim. Mas, bom, o tempo foi passando, e eu fiquei lá no Chile, e nos lugares que eu ia, eu tinha que dar autógrafo. Eu nunca vou esquecer que minha mãe e minha irmã foram me visitar no aeroporto. Quando eu fui buscá-los no aeroporto, uma multidão de gente, contando, ninguém acredita, né? Uma multidão de gente esperando para eu dar autógrafo. Minha mãe e minha irmã acharam assim o máximo. Bom, passei 5 anos no Chile.
Foi um momento muito, 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 muito interessante. E depois eu resolvi voltar para o Brasil, porque 5 anos no Chile já tinha já sabe quando você percebe que não tem mais o que fazer? Eu já tinha conquistado, eu conhecia todo o Chile, foi lá que eu tive meu primeiro carro, né? Foi lá que eu tive meu primeiro namorado. Quer dizer, mas chegou um momento que eu vi que Chile já não. Eu tinha que buscar mais, eu tinha que seguir em frente. Aí eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu cheguei com o intuito, ok, agora eu quero ir para a Europa. Mas quando eu cheguei aqui, não aqui, bom, eu não estou aqui, eu estou na Europa, mas naquela época eu estava no Chile, mas aí eu voltei para o Brasil e fiquei pensando, peraí, eu vou para o Brasil, vou chegar no Brasil e vou querer agora ir para a Europa, por que não, né? Ok, gente, foi assim muito estranho você chegar no seu país depois de 5 anos, fiquei 5 anos no Chile trabalhando, independente, ter que voltar para casa dos seus pais, né? E aí eu comecei a buscar, a ver o que, que eu vou fazer, o que eu vou fazer, até que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou me concentrar de conseguir um trabalho na Europa, né? Aí, o que que eu fiz? Peguei um atlas, muito engraçado, um atlas bem grande que meu pai tinha lá na época, e comecei a focar a Europa. Mas eu não sabia que país. Comecei a focar, 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 olhava e dizia: eu quero ir para a Europa, eu quero ir para lá trabalhar como modelo, porque eu já trabalhei no Chile, por que não também na Europa? E fiquei lá concentrada. Não é, gente, que a minha mãe chega um dia e diz para mim: filha, eu tenho uma amiga que quer te conhecer. Quer dizer, a filha de uma amiga. E aí eu fui conhecer lá e ela era uma estilista brasileira, né? Ela era do Rio Grande do Sul, um amor de pessoa. Perdi totalmente o contato dela. Foi assim, uma pessoa muito interessante na minha vida. Sabe aquela pessoa que tem uma alegria assim que te. Bom, resumindo, aí ela me apresentou, falou para mim, Patrícia, eu soube que você morou no Chile, que você trabalhou como modelo. Eu tenho alguns contatos para você trabalhar na Itália. Pimba, essa é a ideia. Aí eu fiz um trabalho, não sei se vocês conhecem, é tipo um composite, é tipo um cartão assim, mais ou menos, que tem a foto, né? A foto do rosto, e você vira assim, e tem a foto do corpo, você de roupa de noite, roupa de esporte. E aí eu passei esse material para ela que eu tinha. Ela mandou para a Itália, não é que eu consegui um trabalho? Olha, parece assim que foi assim, olha, contando e ninguém acredita. Bom, aí eu fui para a Itália, trabalhei 1 ano com o contrato assinado, mas o mais interessante, gente, é que eu nunca fui assim, que uma pessoa olhasse para mim e dissesse, você é uma modelo. Não, porque eu sou pequena, 1,72 m, as minhas medidas são medidas bem diferentes de uma modelo, mas até aí eu fui, resumindo, eu vivi a minha vida como modelo por muito tempo. E aí eu fiquei 1 ano na Itália trabalhando como um showroom. O que é showroom? Eram firmas conhecidas italianas, marcas bem conhecidas como Cento por Cento, Versace, e tinha outras marcas lá muito conhecidas. O que eu fazia? Bom, eu já estava feliz porque eu tinha um contrato, estava na Itália, eu aprendia o italiano com um dicionário, mas não é muito difícil, né? Nós sabemos que o idioma italiano e o português, se você fala devagarzinho, dá para a gente se entender, né? Bom, eu aprendi o italiano lá, com um dicionário, conversando com as pessoas. Bom, foi um momento muito interessante. Só que aí terminou o contrato. Aí eu voltei para o Brasil, contrato durante 1 ano. Voltei para o Brasil e fiquei assim meia perdida. Deixa eu ver, pastor, o senhor já está aí? Vamos fazer uma pausa? Ah, vou chamar o pastor, tá bom, gente? Olha, continue, que tem muita história por aí. Talvez eu tenha que dividir esse meu testemunho, não só em 2 vezes, talvez em 3 vezes. Bom, aí eu voltei para o Brasil, né? Voltei para o Brasil e essa blusinha, bom. Aí voltei para o Brasil e fiquei de novo assim, meio perdida, o que fazer, o que eu devo fazer, até que, não, desculpa, antes de ir para a Itália, eu já tinha conhecido o meu ex-marido,
Uhum. Conheci meu ex-marido e ele era alemão. E aí eu fui para a Itália trabalhar e não é que ele foi atrás de mim lá, aí foi lá me pedir a mão em casamento. Aí eu voltei para o Brasil, porque o meu contrato era durante 1 ano, não podia ficar na Itália mais, né, porque o meu contrato tinha terminado. Voltei para o Brasil, ele pediu a minha mão em casamento. Deixa eu ver, o pastor está aqui. Pediu minha mão em casamento, nos casamos, né? Nos casamos e fomos para o. Ele queria conhecer minha família, queria saber onde eu morava. E aí nós voltamos para o. Aí fui para, em vez de ir para, aí voltei para a Itália a trabalho de novo. Não é que ele foi me buscar na Itália. Bom, resumindo, morei na Alemanha, fui para a Alemanha com documento, tudo lindo, maravilhoso. Bom, querido, chegando lá, eu queria trabalhar e eu não sabia o idioma. E eu sempre digo que foi Deus, mesmo que eu antes não era uma cristã, eu não, bom, eu não, acho que eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu ia algumas vezes à igreja católica com a minha mãe, quer dizer, eu não tinha aqui. Eu achava que, eu não sei, bom, resumindo, eu consegui logo um trabalho impressionante. Imagina, eu não falava o idioma, mas consegui o trabalho como vendedora de uma loja de roupas masculinas, pertinho da minha casa, é como se fosse hoje. Sabe que aqui nós somos, não sei, eu me tornei muito positiva, muito acreditava muito em mim, talvez seja por causa do trabalho, dos trabalhos que eu fiz como modelo, eu acreditava que eu tinha só que dar o primeiro passo. Eu dando o primeiro passo, as coisas funcionavam. Não é que funcionou, eu eu morava aqui, na frente de onde eu moro tinha uma loja muito conhecida, loja masculina. Aí cheguei lá sem falar nada, o alemão. Primeiro, o que eu fiz? Fui para o dicionário e comecei a gravar alguns nomes. Bom dia, boa tarde, eu gostaria de trabalhar. Não tenho muita experiência. Quer dizer, algumas palavras que eu tinha quase toda certeza que eles iriam me perguntar, e dito e feito. Só que eu cheguei lá com uma roupa assim, bem assim, verão, bem verão mesmo, porque foi durante a manhã. Aí eu cheguei lá, tentei explicar que eu queria conversar com o chefe, e aí a secretária falou: o chefe não tem, ele vai chegar depois do almoço. Eu falei: então tá, só pode dizer que a Patrícia Lisboa vai voltar, que eu gostaria muito. Bom, tudo isso eu tinha decorado em alemão. Imagina, eu não falava bem o alemão. Olha que loucura. E isso o meu marido não acreditava. Ele dizia: que isso, não vai lá, você não vai conseguir nada, porque aqui os próprios alemães têm problema para trabalho, você. Bom, eu fui, pum, fui lá. E aí, à tarde, voltei, porque o chefe voltou, né? Depois do almoço, e cheguei e me apresentei. Aí ele me perguntou, como se fosse hoje: mas a senhora tem experiência como vendedora? Eu falei assim: não. Aí ele falou assim: mas como que a senhora quer trabalhar como vendedora? Pô, aqui na Europa, gente, a gente tem que fazer curso para tudo. É um curso de 3 anos, de 4 anos, tinha que fazer um curso de 4 anos como vendedora, tinha que fazer um curso de idioma, e eu não tinha feito nada disso. Mas eu fui com a cara e a coragem. Não é que eu consegui o trabalho? E vendia muito mais que as próprias vendedoras alemãs. Bom, vamos lá ver se o pastor já está aí. Pastor, você está aí? Vamos ver, eu estou contando mais detalhado o meu. Sabe por quê? O meu testemunho está também na sala 57. Só que eu não contei, eu tive que contar fazer um resumo muito grande. Então, eu queria contar um pouquinho como foi minha vida, para vocês poderem entender um pouquinho como que eu cheguei aqui, agora onde eu estou. Poxa, imagina, né? Todo mundo na correria, ainda mais quando é para salvar almas, né? Mas eu gostaria muito, eu tinha separado aqui umas passagens na Bíblia, Gálatas 5, versículo 22, quando diz o seguinte: Paulo diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscência. É impressionante como nós realmente somos transformados quando aceitamos Cristo nas nossas vidas, não é? Vocês estão vendo, quer dizer, não terminei meu testemunho, mas vocês vão ver a diferença, o que aconteceu na minha vida até hoje. Mas eu gostaria também de continuar falando com vocês da palavra do Senhor, para que vocês possam entender que esses testemunhos não é nada, nada menos que testemunhos realmente do que Deus fez nas nossas vidas para nos trazer até a Ele.
pois nós tivemos o testemunho da semana passada, o testemunho agora do pastor, que até se tornou pastor também, né, que não era cristão e se tornou pastor. Bom, ele era católico e Deus o trouxe para a igreja adventista. Mas eu gostaria também de continuar lendo para vocês Coríntios, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, ele é muito interessante porque ele diz sobre os dons, né? Ele fala sobre, ora, vamos ler Coríntios 12, versículo 8, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Bom, esse versículo está dizendo a importância que qualquer coisa que aconteça num corpo, tanto na igreja como o nosso ser, tem tudo a ver com Deus. É Ele que opera, é Ele que faz. Tudo que acontece na nossa vida é permissão dEle. Tudo que acontece na nossa vida é Ele que também faz. Então, queridos, o que nós estamos contando, as nossas lutas, as nossas alegrias, tem tudo a ver com Cristo, para chegarmos até a presença dele, tá bom? Mas eu preciso ler o último versículo, que é o versículo de Atos, capítulo 1 de Atos, versículo 8, que diz o seguinte. Atos 1, 8. Diz o seguinte. Vamos ver aqui. Atos 1, 8. Eu tinha aqui marcado. Atos 1, 8. Ele diz o seguinte. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia, amor. Senhor Deus Todo-Poderoso, essa é a minha vontade, que o Senhor me use como testemunho, e que o meu testemunho seja uma bênção para as pessoas que estão assistindo. Bom, queridos, eu vou continuar, tá bom? Eu estava lá, contando, você já estava na Alemanha, e eu era modelo, e ao mesmo tempo estava trabalhando como vendedora. E chegou um momento que chegou a idade, eu falei assim, peraí, gente, eu tenho que tentar buscar uma outra coisa. E aí eu comecei a trabalhar com promoção numa outra empresa, e essa empresa foi muito interessante, que ela trabalhava com frutas exóticas, frutas que nós conhecemos, como manga, mamão, abacate, né? Foi muito interessante. E eu comecei a trabalhar com essa empresa como promotora. Até comecei a perceber que esse dono dessa empresa, um alemão, ele era muito rude, não só com as funcionárias, como os chefes, e ele tinha muito trabalho. Mas até então já falava o idioma direitinho. Até que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma empresa, vou abrir uma empresa e eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer um pouquinho, porque ele trabalhava com supermercados. Eu ampliei. Eu comecei a fazer as promoções, né? Com as frutas exóticas, essas frutas que nós conhecemos, mamão, abacate, abacaxi, maracujá, passion-fruit, todo tipo de fruta nos supermercados, até que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou usar a nossa cultura. O que eu fiz, gente? Eu peguei e fui nas lojas de carro, porque na Alemanha, naquela época, agora já não é mais assim, eles faziam sempre, ou em 3 meses, lançamento de carros novos. Então, eu trabalhava como vendedora na loja, mas eu comecei a trabalhar também como independente, abri uma empresa, e eu comecei a organizar eventos para essas lojas de carro. Quando via um lançamento de carros novos, eu oferecia os nossos serviços, que era catering, quer dizer, fazia coquetéis de frutas, coquetéis com álcool, sem álcool, eu fazia decoração. Olha, eu até separei uma foto aqui para vocês, olha. É porque como eu não conheço muito bem a parte técnica aqui, mas olha só que lindo que as decorações que nós fazíamos, né, nos eventos, tudo a ver com frutas, né? Isso aqui tem muito a ver, olha aqui, vocês conseguem ver? Né? E aí a gente começava a trabalhar com as decorações, com muita fruta, muita decoração, e nos eventos eu vendia música cubana, olha, música cubana, né? Música brasileira, com dança, mas tudo num lance assim bem,
como pode dizer, bem exótico e chique, elegante. Eu vendia a nossa cultura, a cultura brasileira, a cultura exótica para os europeus, que eu usava muito a cultura cubana e brasileira. E aí, gente, eu me tornei assim uma das empresas assim, pode-se dizer, estrangeiras muito conhecida, porque eu trabalhava em toda a Alemanha e eu contratava as meninas brasileiras, nós íamos em eventos até do presidente Schroeder. O presidente Schroeder foi um presidente muito conhecido na Alemanha e ele teve muita força naquela época. E nós fazíamos evento, fazíamos promoções de só produtos exóticos, como charuto, como cachaça 51, Bacardi. Gente, eu não era cristã, eu fazia o meu trabalho e eu contratava muitos brasileiros. Bom, chegou um momento que houve problema financeiro na Alemanha, aí vem o euro, né? E aí eles resolveram não fazer, economizar. Nesses tipos de evento eles mesmos faziam, eles mesmos compravam uma champanhe, compravam um coquetel e não precisavam mais de funcionário, não precisavam mais de contratar empresas para organizar esses eventos. E aí eu fui perdendo o trabalho. Foi aí que eu tive a ideia de vir para a Suíça. Chegando aqui na Suíça, eu montei a minha empresa na Suíça também. Como eu já falava o alemão, de uma certa forma, muito bem, então eu fui para a Suíça alemã, né, de fala alemã, porque a Suíça tem vários. Falam, perto da Itália se fala italiano, na época lá na parte de Lugano. Aí temos também as cidades que é perto da Alemanha e da Áustria, que fala alemão, e temos lá embaixo, né, da Suíça, Lausanne, Geneve, que se fala francês, que é perto mais da França. É um país petititinho, pequenininho, mas que falam vários idiomas e funciona muito bem. Cheguei aqui, comecei a organizar, continuei com a mesma empresa, né, e comecei a organizar frutas em supermercados, muito conhecidos aqui na Suíça. Bom, queridos, comecei a trabalhar, quer dizer, na Alemanha já não dava certo, eu vim para a Suíça. Bom, eu fui, sabe quando você vê assim, você vai assim, como o vento levou, você vai, né? E as coisas vão funcionando e você vai fazendo, você vai conhecendo outro idioma, conhecendo outras pessoas, e eu fui fazendo e fui vivendo dessa forma. Aí até então já não trabalhava mais como modelo, tinha minha empresa, até que um dia, né, bom, isso já se passaram mais de 18 anos, mais de 20 anos, e que eu vim para a Suíça, vim sozinha, tenho família aqui, mas, bom, comecei sozinha na parte, a parte que fala idioma alemão. Bom, queridos, quando você está nessa vida de correria, de trabalho, muitas vezes você não consegue captar coisas na sua vida, você simplesmente vai. Foi o que eu fazia na minha vida, né? Eu tinha trabalho no Chile, fui para o Chile, me dei bem, fui para a Itália, me dei bem. Quer dizer, vim para a Suíça, Alemanha, Suíça. Quer dizer, os trabalhos aconteciam e eu ia vivendo a vida e as coisas iam acontecendo e eu não dava muita atenção nas coisas que estavam realmente assim, que deveriam que dar muita atenção. Eu tinha boa condição financeira, uma ex-modelo, usava roupas de marcas, quer dizer, eu achava que eu era feliz, eu achava que era muito feliz. Eu me lembro que eu viajava, eu conheço toda a Alemanha, toda a Suíça de carro por causa dos trabalhos, né? Antes era trabalho de modelo, depois trabalho de promoções de fruta, depois trabalhos de eventos. Quer dizer, eu conheço tanto o Chile muito bem de carro, porque eu trabalhava como modelo lá, conheço de carro a Alemanha e a Suíça, tudo por trabalho. E eu me lembro que chegou uma época que eu estava viajando muito na Alemanha, eu ia muito da Suíça para a Alemanha a trabalho, e na estrada, gente, olha só, Deus já estava me chamando. Eu me sentia, eu achava que eu estava muito feliz ali. Eu olhava para aquela natureza, para aquela estrada bem organizadinha, bem limpinha, sabe? E eu falava, Senhor, muito obrigada. Olha, e eu não ia à igreja nem nada, mas era uma coisa que vinha de dentro, né? De dentro para fora, que eu sozinha dirigindo quilômetros e quilômetros e orava e falava. Na verdade, eu não orava, eu agradecia a Deus, Senhor, obrigada por eu poder ver, né? Essa natureza linda, essas árvores, por poder, muito obrigada, Senhor, por poder
me sentir feliz, porque eu achava que eu era feliz. Na realidade, eu achava naquela época, sempre estou. Na realidade, eu não sei, mas na realidade Cristo estava comigo também, né? Porque eu sentia essas coisas, o Espírito Santo estava me tocando. Bom, e eu viajava, Alemanha, Suíça, trabalho, e muitas vezes eu agradecia a Deus por poder estar feliz, né? Eu estava feliz, não tinha, achava que estava feliz, tinha trabalho, até que um dia eu conheci na Suíça um rapaz que me encantou. Bom, já tá, aí eu já, esses anos todos passaram, muita coisa me divorciei, conheci um rapaz muito bonito, muito charmante, muito galante, né? E aí eu conheci, ele começou a me galantear. Bom, eu acho que essas palavras são meio antigas, né? Mas eu não sou assim tão novinha, por isso que talvez eu ainda trago essas palavras, né, para cá. Não é que e aí eu não conhecia muito, mas eu comecei a sair com ele, começamos a namorar e tudo, até que um dia eu falei, gente, eu tenho que ir para o Brasil, visitar minha família. Ele falou assim, interessante, você vai para o Brasil? Eu tenho uns amigos no Brasil também. Eu tenho uns amigos no Brasil, você poderia fazer um favor para mim? Poderia levar para mim, para o meu amigo de São Paulo, porque eu sou do Rio de Janeiro, mas eu estava pensando em ir para São Paulo fazer algumas compras também, né? Você poderia ir levar uma mala para o meu amigo de São Paulo? Eu falei assim, sim, para mim, sabe? É muito interessante porque a gente, quando a gente não está muito em sintonia com Deus, tudo para a gente é normal. A gente não vê muita. Eu não sei explicar, a gente não vê maldade, a gente não vê. Não é maldade, a gente não vê coisas. A gente acha que tudo que a gente faz está tudo bem. Viaja lá, viaja colar, trabalha. Eu, na verdade, eu não, quase não trabalhava, na verdade, porque sabe como eu vivia? Eu trabalhava, ganhava tanto dinheiro que eu ficava um tempão sem precisar trabalhar, entendeu? Então eu me acostumei esse ritmo, sabe, de viver, de viajar. Eu tinha dinheiro, quando eu via que estava com pouco dinheiro, eu corria, buscava um cliente, fazia uma promoção, fazia um evento, estava com trabalho, estava com dinheiro para pagar as contas do aluguel, do meu carro, dos meus custos. Então a minha vida era assim, toda, né, tranquila. Bom, e aí o que eu fiz, gente? Eu fui para o Brasil passar as férias, levei a mala que o rapaz pediu para eu levar, que era, na realidade, naquela época, era um namoradinho que eu tinha, que eu estava ali tendo, né, por um tempo, quer dizer, por um tempo, nós estamos há 8 meses namorando, mas namorando mesmo, cada um na sua casa, eu na minha casa sozinha, ele na dele. Aí eu levei essa mala, sim, levei essa mala para o Brasil. Ele falou que tinha. E, na realidade, eu não abri a mala, né? Simplesmente levei a mala. Bom, queridos, levei essa mala para o Brasil. Cheguei no Brasil e, entrando no aeroporto, foi detectado que a mala tinha alguma coisa dentro desta mala. Aí, na realidade, não, peraí, gente, eu tenho que pensar. Me chamaram porque quando você entra, você passa a mala, né? E você vai para a sala de espera. Quando você está chegando no. Quando eu estava chegando no Brasil, quando chegando no Brasil, eles foram, me chamaram. Resumindo, queridos, a mala tinha uma quantidade de droga dentro da mala. Isso. Eu sei que aqui no momento tem amigos que já viram meu testemunho na sala 57. Tenho familiares que estão assistindo a programação também, que de repente nunca escutaram esse meu testemunho. Bom, resumindo, eu fui presa no meu Rio de Janeiro, na minha cidade, porque eu estava com uma mala cheia de drogas, né? E para mim foi assim um choque, porque a gente nunca imagina essas coisas, a gente faz as coisas sem pensar, sem se tocar, coisa assim de momento, por que não? Mas aí que tá o porquê não. Depois que a gente. Bom, eu conto, falo isso depois, vamos seguir essa história, vamos seguir essa linha do que aconteceu comigo. E aí foi para mim, como eu posso explicar para vocês? É como se tivesse caído
caído assim uma coisa assim em mim que eu fiquei muda, eu fiquei sem poder falar, sem poder reagir por muito tempo. E aí os policiais olhavam para mim e diziam para mim: "Mas você não combina com você tudo isso", diziam para mim. "Mas nós vamos ter que te levar", e pediram o meu contato. E meus queridos, eu vou ser sincera para vocês, é estranho, mas quando isso aconteceu comigo, a única coisa que eu pensava era dos meus pais. A única coisa que eu pensava era os meus pais. A mim não me interessava o que ia acontecer comigo. A mim me interessava era o sofrimento dos meus pais. Porque, como eu contei para vocês, eu sempre fui uma criança muito grudada nos meus pais. Apesar de eu viajar muito, eu tenho, agora, infelizmente, meu pai não está mais comigo, mas a minha mãe está. Eu tenho uma, uma ligação muito forte com os meus pais, com a minha mãe agora, né? Porque meu pai, infelizmente, não está mais. E sempre tive com eles, eu viajava e estava sempre em contato com eles, então isso para mim o que mais me entristecia não era a minha situação naquele momento, e sim era o que ia ocasionar o meu pai e minha mãe, que eles iam sofrer. Bom, me levaram para o Bangu 7, não sei se vocês conhecem, o Rio de Janeiro é o pior presídio de mulheres do Rio de Janeiro, e meus familiares não souberam de nada, só quem, bom, souberam foram os meus pais, os meus irmãos, mas os meus primos, meus tios não souberam porque achavam que eu estava aqui na Europa, e, e eu fui levada para lá, mas é estranho porque a única coisa que eu consegui ter comigo era uma Bíblia, que eu tenho até aqui, a Bíblia da minha avó Almira. Estranho porque uma vez que eu fui para o Brasil, eu não sei por que eu peguei essa Bíblia, mas pergunta se eu li, eu não tinha lido essa Bíblia, né? Mas eu tinha pego essa Bíblia, e essa Bíblia estava com as minhas coisas. E quando eu cheguei no presídio, eu cheguei só com essa Bíblia. Eu cheguei sem roupa, com a roupa que estava no corpo, mas eles me deixaram levar essa Bíblia. Queridos, quando eu cheguei nesse lugar, nesse Bangu 7, as policiais, não sei como as que me receberam lá, as pessoas do presídio, me tratavam assim como que se eu não fosse dali mesmo. Sabe aquele respeito? Eu achava estranho, e eu não falava nada porque eu fiquei muda, eu não conseguia falar nada. E elas comentavam, mas essa menina não combina com isso aqui, não tem nada a ver isso aqui com elas. E aí entraram em contato com meus pais foram levar roupa para mim e tudo, mas depois de não sei quantos dias. Queridos, o que eu quero dizer é que esse momento que eu entrei ali me deu um clique. Um clique que eu tinha que passar por aquilo ali. Independente de que eu não prestei atenção no que tinha na mala ou não, independente o que aconteceu, mas eu sabia que aquele momento da prisão, de eu estar ali no Bangu 7, eu tinha que passar, eu sentia aquilo, eu sentia isso em mim, eu tinha que agora passar aquilo. E eu sabia que isso ia passar. Eu sabia que isso ia passar, mas eu tinha que viver aquilo e buscar a melhor forma possível de passar aquilo. Passar aquilo, não, passar aquele momento. E o que eu fiz? Eu me dediquei a isso aqui. Eu cheguei com isso aqui grudado em mim. Eu não tinha roupa, eu não tinha nada, mas eu tinha a palavra de Deus. E quando eu entrei naqueles lugares onde as mulheres estavam, vieram várias mulheres. Olha, gente, como Deus estava cuidando de mim, perguntando se eu precisava de alguma coisa. Perguntando se precisava de alguma coisa. Me traziam coisas, roupa, me traziam coisas limpinhas, né? Porque eu não tinha nada, eu tinha isso, a palavra do Senhor comigo. Eu entrei assim e eu não tinha
Uma delas me deram um espaço para dormir, uma pedra com, eu acho que tinha um colchão, mas uma pedra, não é uma cama. Irmãos queridos, eu tinha uma empresa onde eu vivia, dormia nos hotéis de 5 estrelas, 4 estrelas, porque tudo estava no meu orçamento e os clientes pagavam não só para mim, mas com todas as pessoas que trabalhavam comigo. Nos melhores restaurantes, na Alemanha, na Suíça. Eu viajava às vezes para a França, para a Itália, e eu caí ali, né? Eu caí lá no presídio Bangu 7. E eu sabia que aquilo era uma passagem, eu ia passar por aquilo e isso ia ficar para trás, mas eu tinha que buscar o melhor. E foi aí, queridos, que eu comecei a me dedicar 100%. 100% eu dormia lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, eu orava. As pessoas que estavam lá, quando tinham algum problema, elas vinham me buscar para orar. Eu fiquei em Bangu 7, eu acredito que uns quase um ano fiquei no Bangu 7, porque eu até então não fui, desculpe que às vezes eu fico emocionada, acabo esquecendo, porque muitas coisas, quando você volta algumas coisas que não foram muito bonitas, né, que não foram muito boas, você bloqueia um pouco. Muitas palavras, às vezes, eu esqueço quando eu quero falar sobre essa situação. Onde eu estava? Bom, então eu fiquei mais ou menos quase 8 meses no Bangu 7. Mas quando eu estive lá, havia muitas igrejas, e eu estudava a palavra de Deus, eu fazia culto com o pessoal que estava lá, eu começava cada vez mais, eu sentia cada vez a necessidade de falar de Deus para as pessoas que estavam ali dentro, e eu me preparava com a palavra de Deus, Deus me preparava, Deus me mostrava o que eu tinha que falar. Houve um dia que eu nunca vou esquecer, né? Aí eu consegui um espaço para dormir no Bangu 7, né? Estou no Bangu 7, lá aonde eu era um pouquinho separada, tinha uma cortina assim, e do lado tinha outras meninas, tudo tinha assim como a cama, né? Um espacinho, um espaço pequeno, uma pedra, e depois tinha uma cortina. E aí no outro dia de manhã, eu sempre antes de dormir eu orava, lia a Bíblia, e outro dia de manhã veio uma moça para mim e falou: Patrícia, deixa eu te falar uma coisa, o que aconteceu a noite passada. O que aconteceu a noite passada? Você não acordou? Eu falei assim: não, você não viu nada? Eu não. Você acredita que teve uma manifestação aqui do lado de onde você está dormindo? Uma moça lá recebeu lá um espírito, e sabe o que eles falaram? Para não te acordar. Acredita, irmãos? O espírito lá, de não sei de quem lá, disse para me deixar quietinha, para eles não me acordarem. Quer dizer, eu cada vez vejo em todas essas situações que eu passei lá, eu via a mão de Deus, eu via o carinho de Deus comigo. Uma vez, uma delas tem uma coisa muito feia lá, sabe? Assim, ela começou a falar muito agressiva, me chamaram para orar. Aconteceu tanta coisa que eu sentia que as pessoas que estavam lá, as meninas que estavam nesse mesmo lugar onde eu estava, eu sentia que elas tinham uma admiração, um respeito, não é admiração, um respeito, porque eu acredito que lá dentro Deus me fez, Deus me usou. E aí aconteceu que surgiu várias igrejas, estavam chegando igrejas, e eu falava para ela, e eu falei assim, eu vou me batizar. Aí a primeira igreja que chegou lá, eu falei que eu queria me batizar. Mas eu já tinha visto na palavra de Deus do sábado. Eu já tinha visto do sábado, a importância do sábado, que sábado faz parte dos 10 mandamentos do Senhor. Mas eu chegava a essas igrejas e perguntava: ah, pastor, bom dia, tudo bem? Eles vinham com muito carinho por mim, vinham, conversavam comigo. Eu falei assim: pastor, o que o senhor fala do sábado? Sábado é do passado, são os dos judeus, é uma história só os judeus que guardavam o sábado naquela época. Bom, essa historinha que nós já cansamos de escutar. Até que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou me batizar. E me batizei lá.
lá no Bangu 7, vocês acreditam? É um dos piores presídios, pode-se dizer, quase do Brasil, de mulheres. Lá eu me batizei. E continuei lá orando, e até então eu não tinha tido nenhuma sentença, né? Porque no Brasil vocês sabem que é tudo muito devagar, né? Bom, eu estou falando assim, mas eu, na realidade, eu vou ser sincera para vocês, o tempo não passava, o tempo passava e eu não sentia assim tanta coisa ruim para mim. É estranho, vocês vão achar estranho o que eu estou dizendo para vocês. Eu não senti aquele desespero, aquela coisa louca. Ai, por que, que eu estou aqui? Não, eu aceitei. Mas eu aceitei, mas ao mesmo tempo eu buscava Deus, eu buscava Jesus na minha vida lá, eu me dedicava só a isso, mais nada. E eu lia a palavra de Deus e cada vez mais eu sentia assim uma luz, uma tranquilidade, uma paz. E aí chegou o momento de eles me convidarem para fazer. Aí eu fui julgada, né? Lá para 8 meses, mais ou menos. 8 meses, 9 meses, mais ou menos, eu fui julgada. Fui julgada há 5 anos. Há 5 anos fui julgada. Isso. E aí, logo depois que eu fui julgada, foi muito difícil para mim. A minha dificuldade não era eu mesma, a minha dificuldade era os meus queridos pais, o sofrimento dos meus pais, o sofrimento dos meus irmãos. Era isso que mais me entristecia. Meus pais iam me ver todo fim de semana. E aí chegou uma época que eu tinha que escolher, eu tinha minha sentença de 5 anos, isso foi no ano 2003, tá, queridos? Não, desculpe, do ano 2007. Ano 2007 que eu fui presa. E passei meu primeiro Natal, foi meu primeiro Natal em Bangu 7, e depois eu tinha que decidir se eu poderia continuar no Bangu 7, porque eu já fui julgada, então eu poderia ficar no Bangu 7 ou ir para o Talavera Bruce. Talavera Bruce é um outro presídio, mas no Rio de Janeiro, mas é maior. Mas eu tinha um pouquinho de preocupação, não era medo, preocupação ir para lá ou não, porque era um desconhecido, né? No Bangu 7 eu já estava tranquila, porque na realidade eu sabia o que estava acontecendo ali. Tinha cultos quase todo dia, igrejas diferentes. Eu estava um pouco preocupada de mudar de presídio, mas até que eu resolvi mudar e fui para o Tarabera-Bruce. É um outro presídio de mulheres muito. Mas lá é interessante porque lá tinha uma igreja. E foi por isso que eu aceitei ir para o Tarabera-Bruce. E nessa igreja, eu ia todo dia tinha culto de igrejas diferentes. Até que um dia, eu conversando, porque eu até no coral participei, lá no Talavera Bruce. Olha que eu não tenho voz para isso, mas eu participei, porque eu vivia 24 horas lendo a Bíblia, 24 horas orando, jejuando, e eu chegava para as irmãs do coral e dizia: meninas, vocês não encontraram o sábado aqui na palavra de Deus? Vocês não veem que a gente tem que guardar o sábado? Imagina, eu no presídio querendo guardar o sábado. Ai, meu Deus, loucura. E eu chegava para elas riam de mim. Imagina as meninas lá que faziam parte do coral, diziam: Patrícia, isso não tem nada a ver. Elas falavam isso para mim, mas a gente tem que ter alguém que tem que falar para mim do sábado. Tem que ter alguém aqui nesse presídio, ou alguém que vem aqui e que fale do sábado, porque eu estou vendo o sábado. O que eu fazia no sábado? Eu não escutava nada, porque meu pai levou para mim televisão, eu tinha televisão, tinha rádio. Até então, no Tarabuce, Deus cuida tão bem de mim que eu tinha como se fosse um apartamentinho, um cubículo, sabe? Fechadinho, com porta, uma cama. É, era luxo, porque eu era, né? É, eu era, é, fazia parte do coral
e ao mesmo tempo eu tinha bons comportamentos, então me colocaram num lugar muito, eu sempre tinha, comparado a outros lugares dos presídios, eu sempre tive um bom lugar e eu estava feliz ali, e eu todo dia, toda noite orava, jejuava, fim de semana meus pais iam me ver, eu ia visitar, eles iam me visitar, traziam coisinha gostosa, eu chegava, dividia para todo mundo, a gente comia. E minha mãe chegava para mim e falava assim: Patrícia, mas você tá com uma cara boa. E eu me sentia, gente, eu me sentia bem, eu me sentia bem. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não, de repente, vão achar que eu estou de palhaçada, ou que, né? Eu falo palhaçada porque muitas vezes vocês talvez não vão estar acreditando. Para mim, eu estava ali como se fosse um spa. Eu estava ali para conhecer a palavra de Deus e eu estava me preparando para sair dali, mas sair dali para falar dele, os quatro cantos deste mundo. Eu estava me preparando para sair dali para falar do Senhor Jesus. E é por isso que eu me dedicava quase, não, 100%. Né? A gente fala, vamos trabalhar, você trabalha 100%, 80%, não, eu trabalhava 100%, eu estudava 100% para Deus. Bom, até que chegou um momento que eu cheguei para o diretor e falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque também quando você trabalha, você diminui as suas horas, né? E aí, as suas horas, os seus dias de prisão. Aí eu cheguei, eu tive uma ideia, pá, eu vou lá no diretor, olha só, minha cara de pau. Eu fui no diretor, fui conversar com ele, falei assim, diretor, eu gostaria de trabalhar aqui no presídio. Ele falou assim, mas o que a senhora quer trabalhar aqui? O que a senhora quer fazer? Eu falei assim, eu quero dar aula de etiqueta. Como? Aula de etiqueta aqui no presídio? Por que a senhora quer dar aula de etiquetas aqui? Aí eu expliquei para ele um pouco a minha vida, que eu fui modelo e que eu aprendi muitas coisas de como caminhar, como andar, como se vestir, e eu acreditava que essas meninas um dia iriam precisar disso, porque elas iam ter que sair do presídio, tinham que buscar trabalho, elas tinham que trabalhar, não? Então, é assim que eu conversei com ele, quer dizer, eu consegui vender isso para ele, né? Não é que ele me deu uma sala, ele me deu uma sala e nós fizemos uma publicidade que a Patrícia ia dar aula de etiquetas, eu ia dar aula de modelo, elas iam caminhar, elas iam saber comer, iam saber falar, se vestir. Impressionante como foi interessante, fizemos alguns desfiles lá dentro do presídio, e elas ficavam felizes, e eu explicava o porquê, a importância de elas aprenderem a se comportar, aprenderem a caminhar, né? Até que um dia eu estando lá veio uma igreja no presídio do Talavera Bruce, uma igreja diferente que eu nunca tinha visto antes, e aí nós cantamos no coral e tudo lá, e aí eu cheguei para uma irmã desse grupo dessa igreja e falei, irmã, a senhora pode me falar um pouco sobre o sábado? Porque todas as igrejas que chegavam lá eu perguntava sobre o sábado. Ela começou a rir. Ela começou a rir e falou assim: peraí, que eu vou chamar um irmão aqui para conversar com você sobre o sábado. Gente, aí ela chamou um outro irmão. Ela falou assim: olha, essa irmã aqui, ela quer saber sobre o sábado. Aí ele olhou para mim, sorriu e falou assim: sabe o que, irmã? Eu vou te dar um livro. Aí me deu os 10 mandamentos. Esse livro eu nunca vou esquecer. Eu li esse livro como se fosse assim como eu tivesse uma fome, sabe? Sede, fome. Eu li o livro assim. Aí eu, quando terminei o livro, eu acredito que eu li esse livro em 2 dias ou 3 dias, porque eu tinha tempo, não é? Aí eu falei assim para Deus: Deus, essa será a minha igreja quando eu sair daqui. A igreja desses irmãos, a igreja adventista do sétimo dia. Pois é, então aconteceu que quando eu descobri essa igreja e eu comecei a voltar a conversar com as irmãzinhas do coral e contar, meninas, olha, aqui essa igreja adventista chegou Arthur Sábado. Resumindo, ninguém se deu muita atenção, mas eu, lá dentro do presídio, eu guardava o sábado. E eu comecei a sentir a necessidade de não querer mais ver televisão, não querer mais escutar rádio. Eu comecei a doar
a minha televisão, doei o meu rádio. Imagina, eu fiquei naquele cubículo com o mais precioso, com a palavra de Deus. E aí eu tive mais tempo de estudar, de ler. E nós acordávamos, as irmãs do coral acordávamos de madrugada para jejuar, jejuávamos e acordávamos para orar às 3 horas da manhã. E elas diziam assim, Patrícia, você vai sair daqui. Eu sinto que você não vai ficar muito tempo por aqui. Eu falei assim, meninas, eu tenho 5 anos. Isso era 1 ano e meio, né? Já era um ano e alguns meses que eu estava presa. Não, você vai sair, eu sinto que você não vai ficar esse tempo todo aqui, não. Aí um dia eu descobri que eu sabia que eu pinto, né? Eu descobri que eu pinto lá, que um dia eu falei pro meu pai, vai ter aula de pintura. Aí meu pai me trouxe as telas, me trouxe ai, meu Deus, desculpe, meus queridos, me trouxe pintura, né? As tintas, me trouxe as coisas. Eu tinha todo o material de primeira. E aí, uma vez eu levava sempre o cavalete, né, para poder pintar à noite. Antes das minhas orações, eu pintava, fazia meus desenhos. Meu pai me trouxe várias revistas, meu pai e minha mãe, né? Aí eu olhava assim e fazia as cores muito bonitas. Aí você acredita que um dia a irmã, eu tinha que acordar cedo para aula de pintura, né, de artes. E aí eu corri, peguei o material e fui embora e esqueci o cavalete dentro do cubículo. Aí quando você sai, eles trancam, né? E você não pode voltar. Eu tive que chegar para a guarda e falar, senhora, eu esqueci o cavalete lá no cubículo, mas ela, olha, todos elas sabiam que eu levava esse cavalete sempre para lá, para fazer minhas pinturas. Vocês acreditam que ela me tratou mal? Pela primeira vez eu fui maltratada no presídio, que eu não tinha nada que tinha que ter levado, que era proibido, e me levou para o diretor. Gente, eu fiquei com medo. A primeira vez que eu fiquei com medo no presídio, porque eu achei agora, eu não vou, vai tardar mais, né, a minha saída daqui. Aí me levaram pro diretor e o diretor falou assim, Patrícia, faz o seguinte, você não tem um advogado particular? Liga para o teu advogado, traz ele aqui, a gente precisa conversar. Mas eu falei assim, mas precisa ligar para o advogado? Sim, precisa, porque você descartou, como é que é? Você não fez o que tinha que ter feito, assim, tipo, eu errei, né? Mas até então eu achava que estava tudo certo, porque todos sabiam que eu fazia minha pintura lá no cubículo, né? Mas nesse dia foi toda essa confusão toda, e aí eu ligava para o meu advogado, o advogado não me atendia, foi uma coisa assim muito horrível, e o diretor perguntando, Patrícia, cadê seu advogado? Eu falei assim, eu estou tentando ligar para ele, não conseguia, meu pai veio me ver, meu pai e minha mãe vinham sempre juntos, e eu falei, pai, mãe, eu preciso falar com o advogado, espera que eu tentar entrar em contato com o advogado. Resumindo, ninguém conseguia falar, o advogado tinha desapareceu, até que o diretor chegou para mim e falou assim, Patrícia, me desculpe, mas eu vou ter que chamar um defensor público para poder estar contigo na audiência. Eu falei assim, mas até então eu estava perdida. Que audiência? Audiência por causa do cavalete? Imagina, porque eu tinha levado o cavalete sem a autorização deles. Mas para mim estava tudo autorizado, mas tudo bem. Aí eu tive que assinar um termo que eu estava dispensando o meu advogado particular e eu estava aceitando um defensor público. Queridos, eu nunca vi o meu pai, mas meu pai ficou tão triste, mas tão triste por eu ter assinado esse documento, porque a esperança dele era todo, da minha mãe e do meu pai, era esse advogado que tinha desaparecido. E eu tive que assinar esse termo de que eu não queria mais o advogado, que eu estava aceitando agora um defensor público. Foi assim uma tristeza muito grande. E eu tentando explicar para o meu pai que eu tinha que assinar esse documento, porque veio do diretor e eu tinha que assinar esse documento que eu estava aceitando um defensor público. Bom, queridos, o que acontece é que, em pouco tempo,
veio um mutirão. Eu nem cheguei, na realidade, eu assinei esse documento de, de defensor público, mas eu nem cheguei a ter um defensor público, porque depois veio uma lei, não sei se vocês lembram, no Rio de Janeiro, uma lei de que eles iria haver um mutirão. O que é um mutirão? Iriam vários advogados, defensores públicos nos presídios, iriam rever todas as documentações dos presos, porque haviam muitas mulheres que estavam anos ali e sem nenhuma defesa, e anos que deveriam ter saído já há muito tempo dali. Então, houve esse mutirão. Esse mutirão era para que esses advogados fossem lá, eles ficavam lá no presídio, iriam estudar revisar toda aquela papelada de todas as mulheres que estavam ali. Queridos, vocês acreditam que por eu ter assinado o documento do defensor público, porque o defensor público, eles só viram a documentação das pessoas que estavam com o defensor público, porque os que estavam com advogado particular, eles não reviram, não reveram esses documentos. Vocês acreditam que eu fui uma das primeiras a serem libertas? Eu completei 2 anos no presídio, não 5 anos. Por eu ter assinado esse documento que eu iria aceitar o defensor público, logo depois veio esse mutirão e eu fui liberta, eu fui solta. Glória a Deus por isso. Deus tem, sabe, tantos milagres aconteceu comigo ali. Quer dizer, Deus fez de tudo para que nessa época acontecesse essa confusão toda, que eu não estava entendendo o porquê dessa confusão toda, desse cavalete, dessa pintura, que eu tinha que deixar o meu advogado e ter um defensor público. Deus preparou, Deus fez tudo isso. Eu acredito por amor a mim, por me libertar da prisão, do presídio. E eu fui logo depois, menos de algumas semanas, eu recebi a carta que eu ia ser solta. E a primeira coisa que eu fiz foi buscar a igreja adventista do sétimo dia. Só que nós não morávamos no Rio, meus pais moravam numa outra cidade. E no início foi meio difícil encontrar a igreja adventista. Eu acabei indo numa outra igreja, mas eu estava na minha mente do sábado. Do sábado. Queridos, eu gostaria de fazer agora, terminar por aqui a nossa programação, porque nós já estamos mais de 1 hora, né? Quero agradecer muito de vocês terem ficado até aqui, mas na próxima semana, quarta-feira, eu vou terminar o meu testemunho, porque tem muita coisa aí ainda. E eu quero explicar para vocês como eu cheguei até aqui, na Europa, né? Porque eu já estava na Europa, fiquei presa no Brasil, e aí eu quero contar para vocês como está a minha vida até hoje, com Jesus. Então, queridos, vamos fazer uma oração. Eu quero pedir para vocês, se vocês gostaram dessa programação, se vocês puderem dar um like de vocês, puderem se inscrever no nosso canal, vocês vão entender o porquê de tudo isso, o porquê que eu estou aqui, porquê que esse programa, o Assim do Senhor, é tão importante para mim, porquê que eu quero tanto esse Deus, porque eu amo tanto esse Deus. Vocês já conheceram um pouquinho dessa história, não é? Que Deus cuidou de mim até a minha saída do presídio. Agora eu quero contar para vocês como Deus cuidou de mim até hoje, né? Isso será feito na próxima semana, na quarta-feira. Queridos, eu agradeço muito, muito a presença de vocês. Obrigada pelo like de vocês. Obrigada por vocês terem enviado esse link para várias pessoas. A Rosângela falou que tinha enviado para a mãe dela no Brasil. Ela mora aqui na França. Ela não conhecia o meu testemunho. Tem muita gente que não conhece meu testemunho. Minha prima, comadre, Nádia, está aí. Com certeza assistiu também o meu programa, assistiu também o meu testemunho. Ela não conhecia essa minha história. Mas é tudo por honra e glória do Senhor. Para mim foi muito difícil, né, contar
essa parte da minha vida para vocês. Mas agora vem outras coisas também, outras histórias tristes, e eu falei, ok, Senhor, eis-me aqui, né? Eu nunca tinha contado meu testemunho no programa assim do Senhor, Europa, e, e Deus tocou no meu coração que eu deveria contar. E eu fiquei de terminá-lo hoje, não é mesmo? Pois é. Como eu falei para vocês, como foi para mim na semana passada, um pouco é, fui pega de surpresa, eu esqueci um episódio muito importante que eu não posso deixar de contar para vocês, quando eu estive na verdade, quando eu estava no Bangu 7, né? Logo no início, quando eu cheguei com essa Bíblia aqui, né, que me acompanhou o tempo todo, Deus me dava sempre uma palavra. E essa palavra, Ele está testificando agora na minha vida. Essa palavra é Egeu, Egeu 2. E foi com essa palavra que Deus me deu a esperança, que Deus me deu a tranquilidade, que Deus me deu a paz, que eu tinha que passar por aquilo tudo que estava acontecendo comigo e que eu tinha que ter paciência e que a glória da segunda casa seria melhor do que a primeira. Olha o que diz aqui Ageu, nessa Bíblia aqui que eu li, que me acompanhou todo o tempo. Olha essa tradução aqui. Ageu 2. A glória do segundo templo. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Satiel, governador de Judá, e de Josué, filho de Zorodaque, o sumo sacerdote e o resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vede agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Zorodaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a primeira da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, meu espírito habita no meio de vós. Não temas, pois assim diz o Senhor do exército. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. Encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Sabe, meus queridos, essa palavra do Ageu, do profeta Ageu, ele, logo no início que eu cheguei em Bangu 7, eu fixei, e sempre que eu orava e pedia uma palavra para o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vinha muitas vezes Ageu número 2. Quando ele diz aqui, ora, pois, forte Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. Trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos.
realmente eu tenho só que agradecer a Deus, porque agora eu sabia que essa palavra era para mim, porque dava muito, sempre que eu abria a palavra, dava esse Ageu número 2, né? Capítulo 2. E agora estou vivendo o que Deus me prometeu. Bom, eu terminei na semana passada falando que eu já tinha, né? Eu saí do presídio e tudo, mas eu esqueci de comentar com vocês sobre a palavra que Deus me deu lá no, no Bangu 7, e eu esqueci de falar para vocês também que, no fundo, Deus estava me mostrando que eu tinha que passar por aquilo para eu poder conhecê-lo, porque a minha vida anterior eu não tinha tempo. Não tinha tempo para parar, não tinha tempo para pensar em Deus. Assim seria difícil conhecê-lo, né? E, pois é, eu saí no ano 2009, né? E aí eu fui procurar a igreja, porque eu tinha descoberto lá, nesse Egito que eu vivi durante 2 anos, eu tinha descoberto que eu tinha que buscar a igreja que guardava o sábado, pois foi isso que Deus me mostrou na palavra dele. E eu comecei a procurar, cheguei na cidade onde meus pais estavam morando, e eu não consegui encontrar no início, e acabei indo numa outra igreja, até que um dia deu um clique na minha cabeça. Vou pegar um táxi e vou perguntar onde existe a igreja, que eu já sabia que era a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Porque eu conheci a irmã missionária e o irmão missionário lá no Talavera Bruce, e aí o taxista me levou para a igreja. E eu encontrei essa igreja, e desde aí eu nunca mais saí dessa igreja. E, queridos, o mais interessante é que quando eu saí, o irmão disse para mim: Patrícia, você não precisa se batizar de novo, você precisa fazer uma confissão de fé, né? Porque às vezes a palavra confissão de fé. E aí ele começou a me chamar, me convidar para eu contar meu testemunho em algumas igrejas do Rio de Janeiro. E eu saía lá da minha cidade, 1 hora de viagem, 1 hora e meia de viagem, porque eu sou do Rio, mesmo do Rio mesmo, mas naquela época eu morava na região dos Lagos. Quer dizer, meus pais moravam lá e eu também fui morar com eles. E aí, meus queridos, isso foi muito interessante. Eu comecei a fazer, a contar meu testemunho em várias igrejas, até que um dia eu falei assim: não, basta. Eu vou agora contar meu testemunho só quando eu sentir que vai edificar uma outra pessoa. E aí eu procurei também o presídio das mulheres na cidade onde eu estava morando, na região dos Lagos. Eu visitei as moças lá e contei meus testemunhos para elas. Olha, gente, nunca vou esquecer a alegria delas de saberem que eu estava lá de fora, saber contar, contei como eu vivia antes, né? E o que aconteceu comigo. E elas me agradeciam muito, muito, muito pelo testemunho que eu contava para elas, né? Que é o meu testemunho que vocês estão conhecendo agora. Aí um dia eu falei pro meu irmão, pro irmão, né, Alexandre, que é um dos missionários que teve comigo, falei para ele: olha só, eu não quero mais contar meu testemunho. E aí eu comecei a ir no presídio, até que um dia ele falou: ok, então mas vamos num batismo de uma irmã, um batismo de uma pessoa que ela irá se batizar, e me convidou para esse batismo. Queridos, eu fui. E até então eu não pensava em me batizar, né? Então estou lá assistindo o batismo, e aí o pastor começou a apresentar a irmã que ia se batizar, começou a falar a história dela e tudo, queridos. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas quando você já foi batizada, porque eu fui batizada no presídio, lembra que eu contei? Pois é, você não precisa se batizar mais, mas você precisa realmente. Bom, deixa eu contar o que aconteceu comigo. Eu estou lá sentada na igreja, escutando tudo, porque até então eu não ia contar meu testemunho,
até que tinha uma força que me fazia levantar, que estava querendo, sabe, que me empurrava para que eu fosse lá na frente no púlpito. E eu ficava assim, uma agitação, um nervoso, até que eu levantei e fui. Simplesmente eu fui lá para trás, lá do púlpito, e lá encontrei com o irmão Alexandre, que estava preparando o batismo lá atrás do púlpito, né? Aí eu cheguei assim, veio assim, eu falei assim, irmão Alexandre, eu quero me batizar. Gente, sabe aquele irmão carioca? Que isso, irmão? Falou assim mesmo. Que isso, irmão? Você falou que não queria se batizar? Eu falei assim, mas, irmão, eu preciso me batizar hoje. Eu sinto que eu tenho que ser batizada hoje. Mas como? Você disse que não queria? Bom, tá bom, espera aí, que eu vou lá falar com o pastor. Aí foi ele lá chamar o pastor. E aí veio o pastor e perguntou para mim: esse irmão Alexandre é o irmão, junto com a irmã Norma, que na realidade que começou todo o evangelismo comigo, né? E foi ele que me deu o livro Os Dez Mandamentos. E foi esse livro que eu devorei, né? E que foi esse livro que eu descobri que essa seria a minha igreja quando eu saísse do presídio. E dito e feito. E aí ele lá de novo, o episódio dele de novo, foi, chamou o pastor e falou: pastor, olha só, a irmã a Patrícia, ela quer se batizar. Vocês sabem, queridos, que é difícil um pastor batizar uma pessoa assim, só que quer se batizar, vai se batizar hoje. Mas o pastor chegou e perguntou para o Alexandre: mas, Alexandre, não entendo, por que essa moça quer se batizar agora? Você acha que ela está preparada? Aí o Alexandre olhou assim para mim e falou assim: sim, ela está preparada. Sabe por quê? Aí ele deu toda a lista dos livros que ele me mandou, né, que ele me deu de presente quando eu estava no presídio, e que eu li todos, né? E aí o pastor falou: ok, então você está sim preparada. Né? Gente, foi um batismo lindo, lindo, mas eu tinha aceitado Jesus, eu tinha aceitado a nossa igreja, eu estava indo à igreja, mas eu tinha algumas coisas que eu tinha que mudar, né? E por isso que eu acredito que Deus me empurrou, né, para ser batizada nessa noite. Bom, quando eu cheguei lá, eu falei: pastor, quando o senhor me chamar para ser batizada, também veio tudo assim, né? Eu acredito que foi o Espírito Santo que me ajudou nisso aí, que me chamou, falou: olha, pastor, quando o senhor me chamar para ser batizado, o senhor me pergunta, por favor, o que eu quero falar, tá bom? Ele ficou olhando assim para mim. Eu acho que nesse momento ele ficou mesmo em dúvida se iria me batizar mesmo ou não, porque ele me achou meio assim estranha, né? Bom, aí fui lá, me preparei, botei a roupa do batismo e tudo. Aí o pastor me chama e fala: bom, eu estou aqui convidando mais uma irmã, a outra irmã já tinha sido apresentada, eu estou convidando, chamando lá para a irmã Patrícia. Ela, eu a conheci hoje, mas eu fiquei observando que ela estava assim com um rostinho muito assim simpática, ela era uma pessoa muito simpática, sorrindo muito. Mas bom, ela aí contou um pouco, né, que eu cheguei dizendo que eu queria me batizar e tudo, os irmãos ficaram assim, e o Ministério das Prisões, estavam todo o grupo lá. Eles ficavam assim nervosos, não sabiam o que estava acontecendo, né? Foi uma surpresa para eles também. Aí ela falou, ela pediu para eu perguntar para ela o que eu queria falar para vocês. Então, Patrícia, eu estou aqui, os nossos irmãos estão todos aqui, você já está preparada para se batizar? Então, eu quero te perguntar o que você quer dizer para os seus irmãos. Gente, eu não sei, isso tudo veio assim. Eu estava ainda com argolas, umas argolas enormes. Eu estava ainda com os anéis, né? Eu estava ainda com tipo uma árvore de Natal, né? Mas eu estava ali, né? Isso veio no meu coração de fazer o quê? De tirar as argolas, de tirar todos os anéis e colocar na mão do pastor. Gente, olha, foi uma emoção assim, mas foi coisa assim mesmo que eu sinto que não veio de mim, não veio de mim. E esse foi meu batismo. E daí em diante, eu nunca mais usei uma argola, nunca mais usei anéis. Eu trouxe aqui anel de compromisso, né? Lógico. Mas eu nunca mais usei joias, nunca mais usei bijuterias. Olha que eu recebi muitos presentes depois, que parecia, né, que as pessoas te dão de presente assim, mas
eu nunca mais senti vontade de usar. Bom, vocês querem saber como que eu cheguei aqui na Europa, né? Bom, quando eu estava no presídio, quando Deus colocou também no meu coração que um dia eu ia voltar, mas eu não sabia. Bom, eu falei para vocês que eu já morei no Chile, morei na Itália, morei na Alemanha, morei na Suíça. Então, Deus já tinha falado comigo que eu ia voltar, mas eu ia voltar para falar de Jesus. Só que quando eu saí de lá, do presídio, eu esqueci desse detalhe. É impressionante, né, gente? A gente às vezes esquece do que Deus fala com a gente e a gente continua a nossa vida normalmente, né, bem normal, esquecendo do que realmente o que Deus falou com você. Eu fiquei 2 anos lá estudando, 2 anos vivendo para estudar a palavra do Senhor. E quando eu saio, com a tribulação da vida, de você tentar resolver começar uma nova vida, de você tentar fazer uma vida diferente, né? Tentar ser um testemunho, mas só que essas suas preocupações acabam, às vezes, fazendo com que você esqueça o que realmente Deus falou com você e foi claro. Aí eu comecei a resolver minha vida normalmente, até que um dia trabalhando, correndo para lá, correndo para cá, como todo mundo faz. Até que um dia, infelizmente, o meu pai faleceu, no ano 2019, não, 2014, e aí veio aquela coisa no meu coração bem forte. Chegou o momento de voltar para a Europa. Mas o meu coração estava para voltar para a Suíça. Mas eu, como já tinha o passaporte alemão, eu cheguei aqui na Suíça para visitar meus familiares e cheguei aqui. Ficou mais fácil ir para a Alemanha, né? Por causa do passaporte e tudo, então eu fui para lá. Mas na realidade é impressionante. Os 2 anos que eu tive na Alemanha foi muito difícil para mim. Foi um dos logo depois do presídio, o momento mais difícil para mim foi ali na Alemanha. Por quê? Porque eu não podia mais voltar a trabalhar o que eu fazia antes. Me tornei adventista, me tornei guardadora dos 10 mandamentos. Quer dizer, eu não queria mais trabalhar com os coquetéis, nem trabalhar mais com eventos, nem mais com buffet. Eu não queria trabalhar mais no sábado. Então, o que eu ia fazer? Eu passei 2 anos muito difícil. Foi tão difícil, irmãos, que eu nunca pensei na minha vida que, como eu tenho um passaporte alemão, a Alemanha me ajudou financeiramente, né? O Estado recebia um dinheiro todo mês por ser alemã, né? Porque eu não queria ter outro tipo de trabalho, né? Porque eu não queria voltar a fazer o mesmo trabalho que eu tinha antes. Foi uma luta muito grande. Eu nunca pensei que eu fosse passar tanta. Bom, na realidade, nesse momento foi bem dificuldades mesmo, porque quando eu estava no presídio foi diferente. É engraçado, né? Contando, vocês não vão acreditar. Eu posso dizer que esse momento foi um momento muito mais difícil para mim do que no presídio. Sabe por quê? Porque no presídio eu sentia que eu estava ali para ser preparada, né? Preparada para sair e falar de Jesus. Na Alemanha, eu estava lá buscando trabalhar, buscando ter uma vida melhor e eu não conseguia. Então isso me deixava um pouco frustrada, mas eu estava esquecendo também que Jesus estava comigo. Até que um momento me deu, depois de 2 anos de sofrimento, correndo para lá e para cá, buscando trabalho, tentando fazer isso, tentando fazer aquilo, outro, não querendo, guardando o sábado, né, como a palavra do Senhor deseja, os 10 mandamentos, buscando, né, porque algumas vezes a gente acaba errando, acaba pecando, mas a gente cai, levanta, e nessa tribulação toda, me deu um clique. Me deu um clique, isso, querido. Me deu um clique de entrar na internet e buscar trabalho na Suíça. Porque, na realidade, eu sentia sempre no meu coração que eu tinha que ir para a Suíça. Por quê? Porque foi de lá que eu saí para ir para o Brasil, que aconteceu toda a situação que vocês já sabem da semana passada. Mas eu fui para a Alemanha porque achava que seria mais fácil por causa do passaporte. Não foi nada fácil, foi muito difícil. Foi muito difícil, a ponto dos irmãos da igreja, imagina, a Adra,
levar para mim a cesta básica, porque eu não tinha de onde tirar, tinha dinheiro do Estado, mas não era o suficiente, né? É para vocês verem como o que Deus faz, né? Deus te torce para você abrir os seus olhos, para você prestar. Quer dizer, foi um erro meu, porque na verdade Deus disse eu ia voltar. Ele falou: você vai voltar. Mas no meu coração está dizendo para a Suíça, mas eu fui para onde? Eu não fui para onde Deus queria que eu fosse, não é não? É tipo, agora eu me lembro da história de Jonas, não é não? É mais ou menos isso. Deus colocou no meu coração o tempo todo que eu tinha que ir para a Suíça, mas o que eu fiz? Eu fui para a Alemanha, porque achava que lá era mais fácil. Mas não foi, não. Foi um dos momentos mais difíceis na minha vida. Até que deu esse clique. Gente, em 3 dias, eu entrei no site para buscar trabalho. Em 3 dias, eu consegui um trabalho. E eu consegui um trabalho que eu não precisava guardar, que eu não precisava trabalhar no site. Eu podia guardar, eu podia escolher os dias de trabalho, eu podia escolher a cidade onde eu iria morar na Suíça. Olha que bênção! É, meus queridos, é isso aí. Mas eu fui assim, ó, triturada naquela Alemanha, triturada, aquele país que me deu tanta alegria, que me deu, sabe, que eu tinha carro do ano, que eu conheci toda a Alemanha, que eu ganhava dinheiro, que eu trabalhava como modelo. Esse país, no último momento, foi muito difícil para mim. Bom, meus queridos, é isso que aconteceu. Aí cheguei na Suíça, comecei a trabalhar com cosmética, um produto muito conhecido aqui na Suíça. Vendi tanto, tanto que, a dona da empresa levou um susto. Falou: como que essa moça estrangeira consegue vender tanto assim? O que eu fiz? Deus colocou na minha mente também. Vai vender para os brasileiros, para os portugueses, para os espanhóis, para os italianos. Foi isso que eu fiz. Em pouco tempo eu tinha mais de 200 pessoas na minha lista de clientela, né, de clientes. E aí chegou um momento que eu tinha que mudar de profissão, mudar de trabalho, porque a Suíça é muito cara, sabe, gente? Não é muito fácil viver aqui, não. Não é muito. Isso que eu ganhava com cosmético não foi muito suficiente. E o que aconteceu, meus queridos? Aquela modelo lá, que conhece toda a Suíça, conhece toda a Alemanha, todo o Chile, Brasil e tudo, começou a ter de novo uma crise, né? O que devo fazer, porque só trabalhar com cosmético não é suficiente. Aí eu comecei a trabalhar com limpeza, isso mesmo, Deus colocou na minha mente: Patrícia, limpa, né? Agora, como que eu nunca trabalhei ganhando dinheiro com limpeza? Aí eu entrei numa empresa de limpeza, fiquei 2 semanas lá, aprendi, e depois eu comecei a correr atrás dos meus próprios clientes, porque como eu sempre fui autônoma, né? E depois abri uma empresa de limpeza. Comecei a trabalhar sozinha e depois começou a ter tanto trabalho, comecei a chamar uma pessoa, 2 pessoas, quer dizer, abri uma empresa de limpeza aqui na Suíça. Ora, gente, eu tenho que contar para vocês, Deus é maravilhoso, sabe por quê? Porque aquela modelo lá, filha de uma família classe média, meu pai era do Banco do Brasil, desenhista, mãe dona de casa, aquela lá veio para a Suíça, abriu uma empresa, quer dizer, trabalhou limpando, depois abriu a empresa de limpeza, e quando infelizmente veio a crise, né, das pandemia e tudo que nós já sabemos que aconteceu, essa profissão foi uma das profissões que não faltou trabalho, pelo contrário. Então, Deus cuida da gente, não cuida? A gente tem que só buscar sem cessar. É lógico que nós somos pecadores, é lógico que nós erramos, é lógico que às vezes fazemos coisas que não é da vontade de Deus, mas Deus nos ama de uma forma tão grande, é tão maravilhoso esse Deus, que, sabe, queridos, nós precisamos contar esse testemunho, sim. Mesmo que às vezes a gente lembre de coisas que nos entristece, que a gente lembre de coisas que nos faz realmente, é, às vezes até perder um pouco nos entristece. Mas eu vou ser sincera para vocês, eu agradeço a Deus por tudo que aconteceu comigo, sabe por quê? Agora eu estou aqui na Suíça, a minha mãe está aqui, e eu digo mais, eu vou me casar. E isso, por honra e glória do Senhor, eu conheci o meu amado dentro da igreja. Então,
Não é beleza? Eu tenho só que agradecer a Deus por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Pelas coisas boas, ao meu ver, pelas coisas mais, ao meu ver. Agora eu estou aqui trabalhando, trabalho muito. Não é fácil, não. Mas sou feliz, porque estou com Jesus. Muito obrigada, meus queridos, por estarem aqui comigo. Muito obrigada por vocês estarem assistindo essa programação. Muito obrigada por ter escutado o meu testemunho. Mas eu acredito que quando a gente cai, quando passa alguma coisa na nossa vida, Deus quer nos moldar, Deus quer nos purificar, Deus quer nos mostrar que Ele está conosco. Então, você que está passando alguma dificuldade, algum problema, lembra do que a nossa querida Raquel contou, falou, não é? Pois é, a mesma coisa eu digo para vocês. A gente tem que buscar Deus com todas as forças, buscar Deus nas nossas vidas. E eu acredito que Deus tem o melhor para todos nós. É só querer. Querer é poder, tá bom? Bom, vamos fazer uma oração para terminar a programação? Se você gostou do nosso programa, não posso esquecer de dizer para vocês que eu vou entrar de férias. Vou estar 2 semanas de férias, tá bom? Quer dizer, nós vamos fazer uma pausa na nossa programação, mas vamos voltar depois com um testemunho em outubro de uma querida que mora nos Estados Unidos. Vocês não vão acreditar o que ela passou na vida dela, tá? Olha, um beijinho no coração de vocês, tá bom? Vamos fechar os olhos? Vamos falar com o Senhor? Já se inscreveram no nosso canal? Já deram um like? Porque, sabe, eu não estou aqui com essa programação porque eu quero. Eu estou aqui porque o Senhor quer que eu faça. Ele quer que eu esteja aqui. É por esse motivo que nós estamos aqui com Assim do Senhor Europa e eu preciso de vocês. Sim, eu preciso de vocês, que vocês me ajudem, por favor, chegar aos 4 cantos deste mundo, porque é isso que Deus colocou no meu coração. Estamos com mais de 3.600 pessoas no nosso canal inscritas. Mas, queridos, eu acredito que se nós trabalharmos juntos, vamos poder ter muito mais pessoas que estão aqui escutando todos esses testemunhos, escutando os pastores. Vocês viram a semana passada o pastor contando o seu testemunho? Pois é. Deus colocou no meu coração que essa é a coisa que eu deveria fazer. É esse o tema da programação. Contar o testemunho, contar o que Deus fez por mim e contar o que Deus fez por vocês. Se você tem algum testemunho interessante, entre em contato comigo também, tá bom? Bom, vamos lá, aqui já são, que horas são? 9h20, não, 9h15. Amanhã é outro dia, né? Dia de trabalho. Vamos orar? Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito, muito obrigada, Senhor, por essa noite maravilhosa que tivemos contigo, que tivemos com nossos queridos, nossos amados, amigos. Muito obrigada, Senhor. Senhor, continue me usando para fazer teu querer e use também os nossos queridos que estão assistindo essa programação, para que eles façam o mesmo, façam a tua vontade. Senhor, perdoe, perdoe no fundo do meu coração todos os pensamentos e atos e palavras que não provêm de ti. Me ajude, Pai. Ajude também os nossos irmãos. Ajude-nos a fazer a tua vontade em nossas vidas. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Eu tenho só que agradecer porque o Senhor está fazendo também pela irmã Raquel. Muito obrigada pela vista dela estar voltando, Senhor. Os médicos disseram que não sabe quando a vista dela ia ficar de novo curada. Mas, Senhor, é o Deus dos deuses, é o Deus dos milagres, é o Deus da cura. E o Senhor está movendo tudo para estar com essa querida Raquel, com a sua querida, com a sua princesa. E voltar, que ela volte a enxergar, Senhor. Muito obrigada, Pai. Eu já te agradeço, porque eu creio que assim será.
Senhor, fique conosco nesse restinho de semana. Em alguns dias está chegando o teu dia. Ajude-nos, Senhor, ser luz. Ajude-nos, Senhor, ser sal neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, queridos. Muito, muito, muito obrigada pela presença de todos vocês, tá bom? Se você tem um testemunho interessante, mande para mim uma mensagem aqui no canal, né? Escreve aqui com o seu contato para que eu possa ligar. E se vocês querem abençoar o próximo, seus familiares, seus amigos, manda o nosso link, o link do programa para eles também, tá bom? Fiquem com Jesus, meus amados. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau.